Olá, boa noite. Então a gente veio hoje apresentar nosso trabalho, junto com o Matheus Martins, nosso trabalho da Faculdade Dom Bosco sobre educação física adaptada, e a gente está estudando sobre paradesportos. Então nosso tema que a gente pegou foi de tiro esportivo. Então eu vou falar um pouco sobre a história, sobre a origem, né, do nosso esporte, tiro esportivo. Então, obviamente, as armas não vieram com um propósito esportivo, e sim elas mudaram, né, o rumo de guerras e batalhas, né? Os primeiros registros de arma de fogo surgiram lá em 1346, entre o confronto entre os ingleses e os franceses, né? Como esporte, né, o tiro se misturou muito com a prática militar, que pode ter sido considerada a origem dessa modalidade. Lá em 1867, no campo de Chanlon, na França, né, foi realizada uma prova de tiro, é, tiro no alvo com fuzis, além de militar, clube de caças, né? Então, a partir daí foi aonde que eles contribuíram para a criação dessa modalidade, tiro esportivo, né? A história então do tiro esportivo nos Jogos Paralímpicos começou lá em 1976, em Toronto. A primeira edição, então, os primeiros jogos, foi disputado somente por homens, né? Logo após, daí, 1980, as mulheres entraram para brigar, né? Para querer medalhas, para querer disputar também. Logo em seguida, em 1984, foram disputados alguns jogos. Esses jogos teve algumas cidades, como Nova York, nos Estados Unidos, e na Inglaterra também teve jogos. A categoria mista foi retirada 8 anos após o início. Então, 8 anos após as mulheres entrar, foi retirado. Daí, novas mudanças lá em 1992 em Barcelona, aonde as provas mistas retornaram. Desde então, o tiro então começou com provas mistas masculinas e provas mistas femininas. 4 anos após então teve o retorno e ficou tudo tranquilo. Em Atlanta, em 1996, continuou o formato misto. E desde então, 1996, continua o formato até hoje, misto. A história no Brasil, então, do tiro esportivo, né, na Paralimpíadas, né, é mais recente. A modalidade teve seus primeiros passos lá em 1997, no Centro de Reabilitação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O caminho até lá, para as Paralimpíadas, foi bem longo. Participou de poucas competições internacionais. O país teve a primeira aparição nos Jogos em Pequim em 2008, com o atleta Carlos Carletti. Olá, meu nome é Matheus. Eu faço parte do grupo com o Jean. A gente está falando sobre tiro esportivo. Eu vou estar dando continuidade ao trabalho falando sobre as regras e também sobre a classificação do esporte. Falando sobre as regras, o esporte atualmente ele é composto por 4 categorias, que seriam as carabinas, a pistola, o tiro ao prato e também o alvo móvel. A pistola, a carabina e o alvo móvel, eles têm por objetivo acertar um círculo, e onde existe vários círculos concêntricos, onde o valor mais valioso é aquele que está no centro, né? E cada círculo é composto por uma pontuação. E o objetivo desse tiro esportivo é quem fizer mais pontos vence. O tiro ao prato, ele tem por objetivo quebrar os pratos totalmente, onde cada prato vale um ponto. Aquele que tiver maior pontuação, esse será o vencedor. E falando um pouco sobre a classificação do esporte, dentro do esporte do tiro esportivo existem categorias onde podem fazer parte de competições, por exemplo, na Paralimpíada, e também ou até mesmo por diversão, né? Então, seja o tiro esportivo, ele tem uma classificação funcional onde permite com que pessoas com deficiências, qualquer tipo de deficiência, possa fazer parte desse esporte.
né, onde elas podem fazer trabalhos em equipes ou até mesmo individual. E dentro da Paralimpíada ela só pode ser classificada em duas categorias, que seriam o SH1 e o SH2. Onde a diferença entre esses dois é que o SH2 eles podem usar suporte específicos para que a prova aconteça. E existe uma terceira modalidade, que é o SH3, que faz com que não entre na Paralimpíada pelo fato de ser por pessoas que têm debilitações visuais. Então, ou seja, elas não podem participar, mas ela está dentro da classificação do tiro esportivo. Dando continuidade ao trabalho, gostaria de falar sobre um desempenho perfeito de um atleta que fez na categoria de carabinas, onde ele estava deitado. Isso aconteceu lá em Melbourne em 1956, onde ele teve uma atuação perfeita, fazendo então 60 pontos, né, uma pontuação máxima, quebrando o recorde mundial, e levando também a medalha de ouro para casa. Teve um erro da organização que também fez com que ele ficasse 1,5 m à frente dos outros atletas, mas isso não impediu que ele levasse a medalha de ouro, né? E assim ele foi o melhor daquela época. Do Brasil na Olimpíada do Rio saiu no tiro esportivo, a gente sabe. Agora são os atletas paralímpicos do país que capricham na pontaria nessa reta final de treinamentos. Concentração em busca do tiro perfeito. Para acertar o alvo é preciso treinar muito. Em busca do sonho de uma medalha na Paralimpíada, é isso que está fazendo a equipe brasileira de tiro. A fase final de preparação para os Jogos está sendo realizada na Escola Naval, no Rio de Janeiro. O que a gente deseja é que o atleta faça o seu potencial que ele vem fazendo. E se obtiver isso, nós vamos ter bastante êxito. A equipe do Brasil é formada por 4 atletas, que competem em 12 provas, que podem ser individuais ou em duplas. A única mulher do grupo é Débora Campos. Ela tem 40 anos e vai estrear em uma Paralimpíada. A expectativa é muito grande, né? Porque por ser minha primeira Paralimpíada, por ser no Brasil, eu espero estar entre as 10 melhores, né? Na minha modalidade principal, que é de ar comprimido, né? Essa que eu espero. Os atletas utilizam pistolas e carabinas para realizar os disparos, que podem ser feitos de 10, 25 ou 50 metros de distância, dependendo da categoria. Como em qualquer prova de tiro, o objetivo principal é acertar naquele alvo, que fica lá no fundo. O mais experiente do time Brasil é Carlos Garletti. Ele vai disputar a 3ª Paralimpíada e sonha com uma medalha no Rio. Nós andamos tendo uma forma de treinamento um pouco diferenciado agora, você consegue ter um pouco mais de bagagem, vamos conseguir ter um resultado muito melhor do que as outras. Outra modalidade que será disputada nos Jogos Paralímpicos do Rio é o tiro esportivo. A primeira participação do Brasil foi em Pequim, em 2008, com o atleta Carlos Garletti. A respiração é uma aliada do tiro esportivo. Com ela, o atleta consegue baixar os batimentos cardíacos e manter o controle emocional. Uma sequência de acertos depende de equilíbrio e mão firme. No tiro esportivo, as disputas podem ser com rifles ou com pistolas. E os disparos são feitos em 3 distâncias, 10, 25 ou 50 metros. Os alvos são eletrônicos e têm 10 circunferências. O círculo do meio é o que dá a pontuação máxima. Os atletas que praticam o esporte têm lesão medular, que causam paralisias nos membros, amputações ou outras limitações motoras. Dependendo da deficiência do atleta, é permitido usar um suporte para a arma e receber ajuda para carregá-la. Enquanto o público assiste, o uso de flash não é permitido e celulares devem permanecer no silencioso. O Brasil nunca conquistou medalha na modalidade. Na Rio 2016, 4 atletas vão representar o país.